Então, minha cidade converteu alguns espaços na rua que eram para estacionamento de carros em ciclofaixas. E essa não é uma realidade apenas daqui, mas também de cidades como Paris e São Paulo, para citar duas. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco do porquê tirar essas vagas para dedicar para os ciclistas e qual é o impacto ambiental disso. As cidades estão em constante transformação. Se você for olhar para alguns pontos da sua, eu tenho certeza que tem alguma coisa diferente. Essa foi uma das razões para que eu começasse a gravar vídeos enquanto andava de bicicleta pela minha cidade, Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. O que eu não esperava é que houvesse uma mudança tão rápida. Na verdade, algumas mudanças já estavam acontecendo, no sentido de ruas e na adição de ciclofaixas a essas ruas, tomando o lugar do estacionamento público. Mas especificamente na rua Tenente Coronel Cardoso, também conhecido como Rua Formosa, a sinalização vertical chegou a ser colocada e havia até uma pré-marcação no chão para a ciclofaixa. Porém, houve resistência da parte de associações de comerciantes e a marcação da rua foi feita como era antes, com o estacionamento e as duas vias de trânsito para carros. As placas de indicação da ciclofaixa foram retiradas e a adição da ciclofaixa foi adiada para janeiro de 2023. Esse tipo de objeção é algo normal, não é algo que ocorre apenas aqui, e nem só da parte de responsáveis por comércios locais. Isso acontece porque estamos acostumados com as condições atuais, então mudanças podem gerar incertezas e receios. Uma das coisas que a gente está acostumado é com a preferência dada ao carro. O estacionamento grátis na rua é um exemplo disso. Eu lembro até de um tempo onde existia a cobrança aqui na minha cidade pelo estacionamento, quando eu era criança ainda. Mas isso acabou já tem um bom tempo e agora só é gratuito. E essa é uma realidade em 8 das 27 capitais brasileiras. Então temos uma maioria onde o estacionamento público é pago. E se a gente for comparar o valor por hora do estacionamento público com a tarifa do transporte público, em apenas duas capitais, no Rio e em São Paulo, o valor do estacionamento é maior do que o do transporte público. E isso é questionável porque existem problemas ligados ao uso do estacionamento público gratuito que estão conectados aos congestionamentos e a impactos ambientais também. Essas vagas são gratuitas, entre aspas, porque, apesar de não haver um pagamento direto da parte de quem estaciona, existe um pagamento feito pela construção e pela manutenção da infraestrutura, e quem paga por elas acaba sendo todo mundo, mesmo que não tenha ou use carros. E estou fazendo aqui um recorte só para vagas na rua, mas também existe um custo de oportunidade em vagas de edificações comerciais e residenciais. Mas isso aí fica para uma outra discussão, uma discussão futura. Essas áreas estão nas ruas, então são espaços públicos, mas que são usados privativamente e de forma não produtiva por quem possui carros, que é um luxo que boa parte da população não tem. De acordo com a pesquisa Origem e Destino de 2017 no metrô paulista, somente cerca de 25% das viagens diárias em São Paulo são feitas em carros particulares. Esse número é ainda menor entre os mais pobres, aproximadamente 10%, e muito maior entre os mais ricos, 55%. Então o estacionamento grátis acaba não sendo um direito, mas um privilégio. Outra questão importante é que, quando o estacionamento nas vias públicas é gratuito ou tem um custo baixo, existe uma tendência de que a gente busque estacionar o mais próximo possível do nosso destino. Isso acaba enchendo um pouco mais as ruas. Donald Shoup, autor do livro O Alto Custo do Estacionamento Grátis, estima que cerca de 30% do trânsito na região central de grandes cidades é de pessoas em automóveis procurando por vagas. E às vezes é difícil encontrar vagas disponíveis porque quem chega primeiro acaba ganhando o espaço e pode deixar estacionado o dia todo. Então uma cobrança acaba estimulando uma maior rotatividade e maior disponibilidade de vagas. E existe uma outra questão na mobilidade urbana, porque se o foco for transportar pessoas e coisas, acabamos vendo que, considerando a quantidade de energia utilizada para o transporte e a quantidade de pessoas transportadas, temos uma eficiência baixa nos carros, que acabam gastando mais energia para transportar seu próprio peso do que o peso de sua carga. E também porque os carros acabam cobrindo uma área muito maior para carregar a mesma quantidade de pessoas que outros modais, fazendo com que seja mais provável que ocorram engarrafamentos. Em São Paulo, os carros cobrem 88% dos quilômetros percorridos nas vias
e transportam 30% das pessoas, enquanto o transporte público transporta 40% das pessoas. E outros 30% vão na mobilidade ativa, ou seja, a pé ou de bicicleta em geral. Quando a gente fala em emissões, ainda em São Paulo, os carros são responsáveis por 73%, enquanto os ônibus emitem 24% dos gases de efeito estufa. Então, o transporte de 30% da população acaba gerando 73% das emissões. E assim, o carro elétrico pode evitar a poluição atmosférica no local e até mesmo um pouco do ruído, mas a eficiência do uso de recursos energéticos e materiais são duas questões que os automóveis elétricos não resolvem na mobilidade urbana. E também a questão do uso do espaço, dos congestionamentos. Isso é explicado pelo paradoxo de Dawes-Thomson, que diz: a velocidade de equilíbrio do tráfego de automóveis numa rede rodoviária é determinada pela velocidade média porta a porta dos trajetos equivalentes efetuados em transportes públicos. Tá complicado? É basicamente o seguinte: o fluxo do trânsito dos carros depende do fluxo do trânsito do transporte público. Isso também vale para as bicicletas. Elas na época não entraram no conceito, mas também vale para elas. Então não adianta aumentar a quantidade de faixas em uma rua até que ela vire uma avenida gigante. A questão só será resolvida quando resolver o transporte público. A ampliação até resolve por um período, mas estimula que mais pessoas façam o trajeto usando o carro, até que precisa ampliar mais, aí mais pessoas usam carros e assim por diante, mas acaba nunca resolvendo de fato. Esse é o conceito de demanda induzida, um importante conceito. Então acaba sendo melhor para quem quer andar de carro também, porque não tem aquele trânsito intenso, aquele pare e siga constante. Existem diferentes soluções para isso e todas passam por desestimular o uso de automóveis privados e fomentar a mobilidade ativa e a mobilidade coletiva. Mas tratando só das que abordam as vagas de estacionamento públicas, são as seguintes. Primeiro, a cobrança pelo estacionamento em locais públicos, com tarifas dinâmicas de acordo com o horário e com a localização. Então, no caso de ser um horário de pico ou uma região com maior demanda, o estacionamento fica mais caro. O dinheiro gerado pela cobrança pode ser usado para melhorar a infraestrutura do local ao entorno do estacionamento, ou até mesmo ser usado para a infraestrutura de outras formas de mobilidade que são mais eficientes. O segundo, não é interessante manter muitas vagas disponíveis perto de estações de transportes, porque já é um lugar de fácil acesso. E a última solução é a remoção das vagas para destinar para outro fim, como ampliar calçada para favorecer os pedestres, ou então colocar parklets, que podem ser aproveitados para ampliar o espaço de comércios locais, o que acabou sendo bem utilizado em razão das recomendações sanitárias da pandemia. E também pode se tornar uma faixa dedicada para o transporte coletivo, como ônibus ou para ciclofaixas, que é o caso que está acontecendo aqui. As ciclofaixas e ciclovias têm sido cada vez mais adotadas pelas cidades. Podemos ver como exemplo a cidade de São Paulo, aqui no Brasil, que passou de 80 para 700 quilômetros de ciclovias. E o objetivo é chegar até 800 em 2028. Em grande parte dos casos, isso pode ser feito sem remover alguma via de trânsito para carros nas ruas, apenas faixas de estacionamento. Aqui em Campos, até onde eu sei e me informei, só foram retirados espaços de estacionamento. Essas ciclofaixas, ciclovias, bicicletários são o principal estímulo para que as pessoas usem as bicicletas como meio de transporte. A pesquisa Perfil do Ciclista, feita pelo LabMob da UFRJ, identificou que a infraestrutura é o motivo apontado em 55% dos casos para fazer com que as pessoas pedalem mais. Essa pesquisa foi feita em diferentes cidades do Brasil, inclusive na minha, e identificou que aqui em Campos esse número é ainda maior, de 82,7%. Isso de quem já pedala, mas também é importante lembrar que existem pessoas que podem passar a usar a bicicleta com um aumento e melhoria dessas vias, dessa infraestrutura. Outro ponto importante dessa pesquisa é a motivação para pedalar, onde as pessoas destacam primeiro a rapidez e a praticidade. Para viagens curtas dentro da cidade, as bikes realmente conseguem promover uma viagem rápida e uma melhor flexibilidade nas rotas do que os carros, principalmente em horários de pico. O segundo ponto é a saúde, isso é bem claro.
Países e cidades onde as pessoas dependem mais de carros para a locomoção acabam tendo uma taxa maior de obesidade e de outras doenças. Então, o planejamento urbano acaba tendo uma implicação na saúde pública, podendo estimular as pessoas a se deslocarem mais de bicicleta ou a pé mesmo. O terceiro ponto é o custo. A compra e a manutenção da bicicleta é cerca de 6 vezes menor que a de carros. E esse ponto até se junta com a questão da saúde e levanta uma questão importante. Há quem diga que o dinheiro nunca sobra. Então, se as pessoas estão economizando com gastos relacionados à saúde, então menos remédios, e a manutenção de um carro, para onde está indo esse dinheiro que elas economizaram? O destino pode variar, mas Jeff Speck aponta uma realidade da cidade de Portland, nos Estados Unidos, que é uma das mais amigáveis à mobilidade ativa naquele país, onde a população acaba gastando mais em recreação e lazer. Ainda sobre custo, mesmo se a gente considerar as bicicletas elétricas, que são mais caras que as convencionais, esse custo ainda assim acaba sendo menor, se dilui com o tempo e traz outros benefícios. As elétricas prometem impulsionar ainda mais o uso das bikes nas cidades. Por quê? Permitem cobrir uma maior distância, chegar menos suado ao seu destino ou até mesmo carregar mais peso, seja para trabalho, para compras ou para transporte de pessoas mesmo, que é feito nas bicicletas chamadas Bakfits. Essas são bicicletas que a gente não costuma ver por aqui no Brasil, mas que têm sido mais adotadas por poder substituir muito bem um carro na cidade. Só para adicionar mais uma camada na questão do custo, mas agora falando do coletivo, a infraestrutura para bicicletas acaba sendo também mais barata de construir e manter se comparada à de carros. O último lugar fica com a consciência ambiental. Acredito, e é importante destacar que essa é a minha visão, que existe uma ampla percepção que as bikes são melhores para o meio ambiente. Mas esses dados mostram que o apelo para que as pessoas usem essas bicicletas não é o ambiental, pelo menos não é o principal. Existem cidades que estão sendo mais restritivas quanto à circulação de carros, como é o caso de Barcelona, que está criando as superilhas ou superblocks, onde o tráfego entre alguns quarteirões será limitado em velocidades de cerca de 10 km por hora, para dar preferência às pessoas pedalando e caminhando. Mas o foco que eu dou aqui não é em limitar o trânsito de carros em algumas vias, mas é em dar opções para as pessoas, porque o desejo é de ir de um lugar A para um lugar B, usando o modo mais conveniente de transporte. Muitas vezes, dentro do espaço urbano, os trajetos têm distâncias curtas, o que favorece o uso das bikes. Mas assim, por mais que alguém possa andar de bicicleta nas ruas, muitas vezes não existe estrutura dedicada para elas. E por conta do trânsito intenso, só quem é mais destemido vai andar por esses caminhos. Então, quando as vias novas para bicicletas são construídas, acabam permitindo que mais pessoas tenham a segurança de trafegar pela cidade na sua magrela. Aliás, a segurança no trânsito é um aspecto importantíssimo que eu ainda não havia citado. Ele é o segundo mais importante para que as pessoas pedalem mais, depois da infraestrutura, com 26,8% no Brasil todo e 12,5% aqui na minha cidade de Campos. Olhando para as pessoas nos Países Baixos, para os ciclistas lá, você vê que as pessoas não costumam usar capacete, como diz e mostra o Jason do excelente canal Not Just Bikes. Isso talvez não seja estranho para quem anda de bicicleta aqui, mas eles costumam ser indagados por isso, questionados. E a justificativa é que a infraestrutura é feita de forma que os mais vulneráveis, que são os pedestres e ciclistas, sejam protegidos mesmo sem o equipamento individual. As ciclovias costumam ser separadas do tráfego de carros e tem um mínimo de cruzamentos possível com eles. E quando existe um cruzamento ou trafega junto aos carros, o design urbano faz com que os automóveis tenham que reduzir a velocidade, o que reduz as chances de acidentes. Além de que a maioria dos motoristas também é um ciclista em algum momento, então gera uma cultura de proteção. Ele entende como é a vulnerabilidade do ciclista porque ele também é. Ele só não está sendo ciclista, digamos, naquela hora. Você pode pensar que a sua ou a minha cidade não podem virar uma Amsterdã, e a verdade é que cada cidade tem sua particularidade. É provável que exista um pouco de resistência, mas isso é normal. É essencial que exista esse processo de consulta e escuta dos moradores e comerciantes locais para resolver impasses e construir soluções que deem conta dos aspectos únicos de cada lugar. Amsterdã e os Países Baixos como um todo, assim como a maior parte das cidades no mundo, também foram tomados por carros.
Existem vários registros de como bairros foram demolidos para ampliação de ruas e de como muito espaço foi dedicado aos automóveis. Acontece que, em razão do elevado aumento de acidentes e mortes causados pelo tráfego de veículos, com mais de 400 crianças falecendo devido a acidentes em um único ano, houve um movimento da população nos anos 70 para que as ruas voltassem a ser mais seguras. Isso tudo levou a um processo, que dura até hoje, de melhoria do espaço urbano, onde a hierarquia favorece primeiramente a mobilidade ativa, seguido da mobilidade coletiva e, por fim, os demais veículos, que compreendem serviços e automóveis privados. Esse processo de décadas expandiu o conhecimento sobre a importância dessas estruturas e sobre as melhores técnicas a serem aplicadas, fazendo com que outras cidades possam acelerar o processo, pular etapas na implementação com políticas e modelos já testados amplamente. Em 2021, por exemplo, o governo da cidade de Paris anunciou que quer tornar a cidade 100% pedalável até 2026, o que é um tempo bem curto. Eu não vou saber dizer se é possível fazer 50 anos em 5 em Paris ou em qualquer cidade, mas é certo que é possível realizar essa transformação da mobilidade urbana para promover benefícios diversos aos habitantes, o que deve gerar um engajamento pela continuidade dessa transformação e, por sua vez, estimular um círculo virtuoso que também vai promover a melhoria contínua na qualidade ambiental do espaço urbano, nas emissões de gases de estufa e na eficiência do uso de recursos. As referências, como sempre, estão aqui na descrição. Destaco aqui o Caos Planejado, que é um projeto com o objetivo de expandir o debate sobre as cidades e o urbanismo para além da academia. Eles geram diferentes tipos de conteúdo e são muito bons. Também destaco o canal Not Just Bikes, que fala sobre urbanismo e experiências urbanas. Ele compara diferentes cidades e diferentes infraestruturas urbanas e suas implicações para o bem-estar. As pessoas preferem muitas vezes estar em cidades bem planejadas, assim, né? As cidades precisam ser planejadas para as pessoas. Também tem o livro O Alto Custo do Estacionamento Grátis, que eu não li, mas ele é usado como referência em diferentes lugares, então pude pegar alguns dados disponíveis por aí. Vai entrar na minha lista de leitura e provavelmente vai aparecer aqui novamente. Se você tem alguma crítica, dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários, enriqueça esse vídeo com seus comentários. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos ou alguém que você acha que vai gostar bastante. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Também nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, etc. E por esse vídeo é isso. A gente se vê no próximo. Tchau.